Fala, Eric, muito boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Semana começando bastante movimentada aí, vários assuntos na pauta de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Queria saber como que você está vendo as coisas por aí, Eric Decal. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Essa é uma semana que tem muitas decisões por aqui, tem muitos temas no radar. Tem a reforma tributária aí quicando, que vai ser discutida nesse plenário aqui atrás amanhã, ou não, né? Porque ainda tem muito ruído, tem muita coisa para ser encaixada nesse puzzle da reforma tributária. E vamos aguardar também, em paralelo a isso, toda essa questão, essa crise institucional aí, que a gente tem isso impactar o mercado financeiro, impactar um pouco dessa questão que envolve investidor, previsibilidade. A gente está aqui no aguardo para receber os processos de impeachment, pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso vai tensionar ainda mais esse ambiente que já não está tranquilo aqui nesses últimos dias, né? Pois é, Eric. Ô, Eric, e com quem que nós vamos conversar hoje? Quais são os destaques aí do nosso entrevistado de hoje? Conta pra gente. Felipão, hoje eu vou trazer um xará seu, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, o Felipe Salto. Ele é um craque, ele é economista, ele conhece tudo aí sobre as questões fiscais, ele está olhando com lupa a questão da PEC dos precatórios, e a ideia é a gente trazer ele aqui para bater um papo, para ele explicar, para dar bastante cenário para a gente do que está acontecendo, do que pode acontecer, e de uma forma bastante didática, para todo mundo aqui ficar na mesma página. Maravilha. Então ele já está aqui na nossa tela. Felipe Salto, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo. E só para a gente deixar aqui o registro, aqui no estúdio, professor Alexandre Cabral, Alan Gani, Daniel Morales, todo mundo falando, grande fã aqui do Felipe Salto, principalmente o professor Alexandre Cabral. Mas enfim, Eric, fica à vontade e uma ótima tarde para você, viu, Felipe? Obrigado. Prazer. Obrigado, Felipe. Se a turma aí do estúdio tiver pergunta, pode entrar aí e fazer. Felipe Salto, bem-vindo ao nosso programa. A ideia aqui é a gente bater bola nessas próximas meia hora aí para a gente tentar colocar aí todo mundo na mesma página com relação a essa questão da PEC dos precatórios, que tem impactado bastante aí o humor dos investidores. Abrindo para a apresentação, e antes da gente iniciar para as perguntas sobre a PEC, explica um pouquinho o que é o IFE, qual é a atuação de vocês por meio do IFE. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar você, Eric, agradecer pelo convite, também o Felipe, que fez a introdução. Um prazer estar aqui com vocês. E olha, a Instituição Fiscal Independente é um órgão criado no fim de 2016, no âmbito do Senado Federal. Aí, o que as pessoas podem perguntar é de onde vem, então, a independência se está vinculado ao Senado, né? A independência vem do mandato fixo tanto do diretor executivo, que é o meu caso, quanto dos outros dois diretores que compõem o conselho diretor. E o objetivo da IFE, de uma maneira simplificada, é colaborar para a disciplina fiscal, da política fiscal, e aumentar a transparência das contas públicas. É um órgão inspirado em outras instituições. A mais antiga e conhecida é o Congressional Budget Office, o CBO, nos Estados Unidos. Isso aí. Então, vamos entrar na pauta do dia, que é a questão da PEC dos precatórios, uma visão geral, inicialmente, sua, sobre essa PEC. Olha, a PEC número 23, a proposta de emenda à Constituição para alterar o regime dos precatórios, é uma proposta que, na verdade, permite aquilo que precisa ser chamado pelo nome adequado, que é o calote. Você poderá parcelar despesas que são obrigatórias e que deveriam ser pagas à vista. Essas despesas vão poder ser pagas em 15% no primeiro ano e o restante dividido por 9 anos. Então, essa ideia surgiu em razão de um problema que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro, etc., que são os tais 90 bilhões de gastos com precatórios para 2022. Como é que funciona isso? O precatório é uma despesa derivada de decisão judicial.
Por exemplo, um servidor entra na justiça contra a União porque deveria ter recebido tal e qual benefício e não recebeu. Um aposentado do INSS faz a mesma coisa. E assim por diante. Então, você tem precatórios ligados a salários, vamos chamar assim, incluindo aposentadorias, e tem outros tipos de precatórios. Um que ficou famoso agora, em razão dessa discussão toda, é o do chamado Fundef. O Fundef é o antecessor do Fundeb, um fundo criado nos anos 90 para promover a universalização do acesso à educação para crianças e jovens de 7 a 14 anos. Imagine você que o questionamento feito na justiça pelos estados e municípios, desde os anos 90 até hoje, não foi resolvido. Só que o Supremo Tribunal Federal decidiu, para 3 estados específicos, e isso representa 16,6 bilhões de reais, que a União tem que pagar. Então, esse foi um dos fatores que, inclusive, promoverá esse aumento dos precatórios de 56,4 bilhões em 2021, pelo orçamento de 2021, para algo como 90 bilhões no ano que vem. A PEC, para dizer de uma maneira simples, permite parcelar uma parte desses 90 bilhões, vale dizer que os precatórios de pequeno valor vão ser pagos à vista, e um montante limitado até 2,6% de um indicador de receita do governo, que é a receita corrente líquida, também será pago no próprio ano. Então, isso acaba criando uma expectativa por parte do mercado de que o governo não honra compromissos. E mais do que isso, criou-se ali uma válvula na PEC 23 que vai permitir, por meio de um fundo a ser composto com receitas de vendas de ativos, de prédios da União, de receitas do petróleo, de privatizações, o pagamento de parcelas desses precatórios por fora do teto de gastos. Então, essa é uma mudança preocupante, porque representa uma alteração no arcabouço das regras fiscais e, na prática, vai permitir a expansão de gastos em pleno ano eleitoral. Pois é, Felipe, você tocou num termo que o ministro Paulo Guedes tem repetido aí nos últimos dias, que é a questão desse meteoro inesperado que chegou aí nas contas públicas de 90 bilhões. O governo estimava ali ter que pagar no próximo ano 50 bi, isso aí chegou para 90 bi, e hoje um dos principais argumentos tem sido de que o orçamento do próximo ano é de 96 bilhões, para acomodar aí no meio desse orçamento de 96 bilhões, um meteoro deste tamanho, que significa ali cerca de 90 bilhões, a gente pode ter um shutdown, a gente pode ter uma paralisação aqui nos principais órgãos federais. Como é que você vê isso e qual a alternativa que teríamos para que não acontecesse o shutdown e para que acontecesse essa acomodação desses 90 bilhões? É uma excelente pergunta, porque permite esclarecer como é que funciona essa sistemática dos precatórios. Vamos nos entender. O que a gente precisa ter claro é que os precatórios, eles não caem do céu de repente, na véspera da elaboração da lei orçamentária, né? Vale dizer que até o dia 31 de agosto o governo tem que enviar a proposta de orçamento para o ano que vem, e esse problema vai ter que estar equacionado. Na verdade, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, defende a União em todos esses processos. Então, essa questão do Fundef, por exemplo, é antiquíssima. Quer dizer, já se sabia da probabilidade de derrota desde 2017, 2018. Isso já está numa toada de elevada probabilidade de se concretizar. Então, o que faltou? Quer dizer, a AGU, ela presta as informações aos setores relevantes do Executivo. Faltou uma gestão adequada que permitisse negociar esses precatórios com as partes envolvidas, pagando, por exemplo, com deságio, sentando na mesa para negociar, que já foi feito no passado. Agora não dá mais tempo, quer dizer, agora nós estamos às vésperas de o Executivo enviar a proposta de lei orçamentária, que é o orçamento propriamente dito, para o Congresso Nacional, e o tal meteoro está aí, quer dizer, precisa ser resolvido, os 90 bilhões.
Agora, por que isso não foi endereçado antes? Fica parecendo, Eric, agora, que quem é contra o parcelamento é a favor, não é a favor do Bolsa Família. Quer dizer, não vai haver espaço para gastos sociais. Não é verdade, porque os 90 bilhões, eles não partiram de zero, partiram de 57 bilhões. Então, o acréscimo, na verdade, seria de 33 bilhões aproximadamente. Nós vamos ter uma folga no teto de gastos, mesmo que a inflação fique pressionada até o fim do ano, diferentemente do que se previa há um mês atrás, o que vai acontecer é que pelo menos uma folga de 15 bi você tem. Então, com essa folga, você equacionaria metade do problema, dos 33, um pouco menos da metade. O restante você teria que fazer ajuste em outras despesas. O problema é o seguinte, não é que o teto seria incumprível ou que o teto iria ser rompido necessariamente. O problema é que há demandas por gastos novos, algumas são legítimas, como é o caso da expansão do gasto social, seja pela medida provisória 1061, que cria um novo auxílio, seja por um incremento do auxílio já existente, que é o Bolsa Família, e aí você tem demandas por emendas parlamentares, gastos pulverizados, reajustes salariais. Essa manobra dos precatórios, ela abre espaço para que se viabilize tudo isso, ou uma parte disso, no ano que vem. Qual é o preço que se paga? É o da credibilidade. A credibilidade da política fiscal que ainda restasse já vai indo por água abaixo. Veja que os juros precificados pelo mercado estão aumentando. Os títulos de 10 anos estão com 2 dígitos. E todos os prazos de títulos negociados estão com as taxas de juros nominais e reais aumentando. Não é só a Selic pelo Banco Central que está subindo para conter a pressão inflacionária. Então a gente entra numa bola de neve em que o próprio risco fiscal, como bem disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alimenta a pressão inflacionária. E qual vai ser a resposta da autoridade monetária? Aumentar os juros. O aumento dos juros vai corroer todo o espaço dessa contabilidade criativa que vai ser produzido no ano que vem, mas não sem antes promover um aumento de despesas e provavelmente uma parte dessas despesas aumentadas permanentemente. Isso é que é preocupante. Mas nesse ponto que tem sido colocado aqui em Brasília, Felipe, com relação à possibilidade de um shutdown em decorrência aí da acomodação do meteoro de 90 bilhões. Você acredita que há risco para um shutdown no ano que vem, quando isso vai estar sendo de fato executado? Olha só, nós já estamos vivendo um shutdown parcial, já há alguns anos. Por quê? Porque a regra do teto de gastos, ela incide sobre um percentual relevante da chamada despesa primária, aquela que não inclui o gasto com juros, certo? Então, quando isso acontece, se você não contém os gastos de pessoal, de previdência, os benefícios, os subsídios e todos os gastos obrigatórios, quem acaba pagando a fatura é a chamada despesa discricionária. É aí na despesa discricionária que está contido o gasto necessário para o funcionamento da máquina e de certos programas essenciais. E aí tem muita coisa, quer dizer, tem a verba para a realização do censo demográfico, tem dinheiro de universidades, de bolsas de pesquisas, de emissão de passaportes, tem uma série de gastos que representam ou que viabilizam o funcionamento da máquina pública. Dizer que os 90 bilhões dos precatórios é que gerariam o shutdown é um alarmismo, uma ameaça que não faz sentido. Primeiro porque há algum tempo isso já poderia ter sido melhor gerenciado. Agora, Inês é morta, quer dizer, já perdeu-se esse tempo, já se perdeu esse tempo. Segundo, que se há, então, o desejo de aumentar outras despesas, e não apenas de acomodar os 33 bilhões adicionais que levam essa despesa de precatórios a exatos 89,1 bilhões para o ano que vem, então precisa cortar outras despesas, mas há disposição de fazer isso? Não há. Então, essa ameaça de que pagar despesas que já eram líquidas e certas, que eram previsíveis, que já vinham aumentando nos últimos
de pessoal, eles dobraram de 2020 para 2021. Isso é dado público. Todo o risco associado a essa despesa, chamada precatório e sentença judicial, está mapeado no Balanço Geral da União, está mapeado no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ou bem a gente zela pelos instrumentos que nós temos, pela responsabilidade fiscal, pelas regras do jogo, ou então nós vamos voltar à velha prática, à velha conhecida, que é a contabilidade criativa, sem tirar nem pôr. Essa mexida no teto de gastos, na iminência do seu rompimento, é nada mais do que a mesma coisa que foi feita no período de 2008 a 2014, só que com a meta de resultado primário. Aquela meta que não é constitucional, mas que obriga o governo a entregar determinado resultado. Receita menos despesa, sem considerar os juros. Muito bom. Tem um argumento também, Felipe, que eu gostaria de dividir contigo e ver a sua opinião sobre, é que já existe um precedente, nesse caso dos precatórios, mas que se aplica aí aos estados e municípios. Então, essa questão da rolagem da dívida ser ou não calote, isso já então estaria já sendo praticado de certa forma aí em outros âmbitos da esfera estadual e municipal. Como é que você vê esse argumento e se você acha que, de fato, tendo esse precedente, a gente então não vai ter nenhum problema posterior? E aí eu já estou encaixando uma segunda pergunta, porque ainda há o risco do próprio Supremo, depois da votação da PEC aqui no Congresso, contestar essa votação e aí causar mais imprevisibilidade para o mercado financeiro e para o investidor. Então, colocando de uma forma bem simples, como é que você vê esse argumento do precedente e essa questão de possível judicialização do resultado aqui da votação no Congresso? Olha, eu vou começar de trás para diante. Eu acho que a questão do Supremo é fundamental, porque o governo tenta jogar a culpa em terceiros. A culpa é do Judiciário, que nos deixou essa montanha de gastos. A culpa é do Congresso, a culpa é de fulano ou beltrano. Na verdade, a culpa é do próprio Executivo, porque uma gestão adequada poderia ter levado a uma precificação desses riscos, a negociação dos grandes precatórios. O exemplo eu já dei, esse do Fundef. Mas o que vai acontecer? Esse desenho apressado da PEC número 23, e nós publicamos pela IFE 2 textos analisando, de minha autoria e do Daniel Cury, também da IFE, todos os aspectos dessa PEC. E o que basicamente vai acontecer é o seguinte: o Supremo vai acabar questionando a correção, que é a Selic, vai questionar se o parcelamento é ou não constitucional, vai questionar esse fundo extra-teto, extra-orçamentário, vai dizer que o secretário do Tesouro já afirmou, apesar de não estar escrito na PEC, que o fundo, né, de venda de ativos vai estar no orçamento e no resultado primário apenas não estará no teto. Quer dizer, os gastos feitos com esse fundo não estarão no teto. Então, são pontos muito polêmicos, que inclusive um deles prevê a possibilidade de encontro de contas entre a dívida que os estados têm com a União e a dívida que a União tem com eles, ou seja, os precatórios. Isso também é um tópico que certamente será judicializado. Então, essa falta de coordenação e planejamento leva a esse tipo de situação, de incerteza. Incerteza é risco. Risco é juro e juro é dívida. Então, há sim uma preocupação grande quanto a isso. Quer dizer, mesmo que se aprove a PEC, vai ser preciso ver como é que o Supremo, como é que o TCU vai avaliar também tudo isso. Contabilidade criativa e pedalada fiscal não se faz apenas por fora da legislação vigente. Ela pode ser incorporada, introjetada até na própria Constituição, como nós estamos vendo. Agora, a primeira questão que você colocou sobre o paralelo com os estados e municípios, é preciso a gente entender uma coisa: estado e município não podem emitir título. União emite quanto título quiser. Qual é a restrição? É o mercado. Enquanto a União estiver gerando déficit e despesas adicionais e não cortar gastos a contento, ou não aumentar a arrecadação a contento, ela vai se financiando com o mercado ao juro que o mercado demandar, certo? Agora, os estados e municípios, desde a Lei 9.496, lá em 1997, eles não podem emitir títulos próprios. Então, há aí uma diferença. Acho que, como dizia o ex-ministro Delfim Neto, um erro mais um erro
são dois erros. Quer dizer, não é porque eventualmente se tem errado na questão do parcelamento dos precatórios e daquele prazo estendido para pagamento, limitado à receita corrente líquida, muito similar ao que está se propondo agora para a União, então a União possa também fazer o mesmo. Um erro mais um erro são dois erros. E Felipe, dentro desse contexto que a gente comentou de uma possível judicialização, de uma possível segundo, terceiro round aí no judiciário, a gente pode ver dentro desse cenário, então, a possibilidade de temas como parcelamento, temas como rolagem da dívida ser, de certa forma, barrado pelo Supremo, mas a mudança do teto em si, que tem que ser feito com a PEC, com uma emenda constitucional, avançar. O que eu estou querendo trazer como cenário aqui é que a possível utilização da PEC só para mexer no teto de gastos, entendeu? Você vê algum risco nesse sentido? Olha, a excepcionalização que está sendo feita ali no artigo 80A, introduzido pela PEC, aquilo que se chama de ato das disposições constitucionais transitórias, ele explicita o afastamento do teto de gasto, a regra de crescimento da despesa pela inflação passada, né, do teto, ele afasta esses pagamentos dos parcelamentos de precatórios do teto. Essa é uma medida permanente, que afeta por um bom tempo a regra do teto. A outra medida é o próprio parcelamento. O parcelamento, na estratégia anunciada do governo, que aparentemente acho que a minha opinião já ficou clara, esse parcelamento, ele também afeta o teto. E talvez ele seja o principal desejo, né, nesse momento. Por quê? Porque é ele que vai abrir o espaço fiscal no ano que vem. Vamos entender bem. Se você pegar o teto de gastos para o ano que vem, se não houver reajuste salarial, a não ser o dos militares, que já está contratado por uma lei aprovada em 2019, e se não houver nenhum outro tipo de aumento real, de reajuste, você teria 15 bilhões de folga no teto de gastos, mesmo que a inflação ficasse no fim de 2021 igual à do meio de 2021. Essa comparação é importante porque a inflação do fim do ano corrige ou corrigirá as despesas do ano que vem. E a inflação do meio de 2021, que a gente já conhece, 8,35%, vai corrigir o teto. Então, o que se tinha até pouco tempo atrás era que o teto ia subir de elevador e a inflação ia subir de escada, ou num elevador mais lento. Agora, essas coisas estão mudando, porque o mercado está revisando semana a semana a projeção de inflação para 2021. Isso tem a ver com fatores externos? Sim, mas, maiormente, tem a ver com o risco fiscal. O risco fiscal está turbinando a inflação e levando a essa necessidade de aumento de juros. Ora, se o parcelamento for aprovado, nós vamos ter, então, 15 bilhões de folga no teto, por essa razão que eu acabei de explicar, e, pelas contas da instituição fiscal independente, mais um volume de 17,4 bilhões originado por essa manobra dos precatórios. Então, 15 com 17,4 são 32,4 bilhões de folga no teto. Isso é um valor mínimo. Quer dizer, se a inflação eventualmente ceder um pouco e ficar em torno de 7, 7,5, aí você já ganha mais espaço. Aqueles 15 bi sobem para 25 ou 30 e você pode chegar a uma folga total, incluindo essa questão dos precatórios, de mais de 47 bilhões. Éric, então o que está em jogo é exatamente isso. Quer dizer, é a folga fiscal do teto de gastos no ano que vem. Ela depende do quê? De haver a bênção do Congresso e depois do Supremo para esses parcelamentos e, claro, numa segunda dimensão menor, essa retirada também das antecipações dos parcelamentos de precatórios que se quer fazer, que se pretende fazer com a PEC, da regra do teto. Então, esses parcelamentos, isso é muito importante a gente ter presente, porque o que vai acontecer? Suponha que você tem um precatório de 100 milhões junto à União. Esses 100 milhões vão ser repartidos, só para simplificar, 10 milhões por ano. Se a União, então, decidir pagar, por meio do novo fundo criado pela PEC,
2 ou 3 dessas parcelas, né, que vão ser corrigidas pela Selic, com receitas da venda de meia dúzia de prédios da União, por exemplo, o que vai acontecer? Isso vai passar por fora do orçamento, do teto de gastos. Não vai ser contabilizado no teto. Então, são essas as duas mudanças que estão sendo feitas no teto. A primeira é para apagar o incêndio que o governo vislumbrou ocasionado por esse meteoro. E essa tese, a meu ver, já pode ser facilmente desmontada, como nós falamos no início da conversa. Mas é isso que se pretende. A segunda é criar uma espécie de desvio permanente para pagamento de precatórios por fora do teto. E isso pode ensejar, inclusive, no Congresso Nacional, a discussão seguinte: se eu posso tirar precatório por meio desse fundo, por que eu não posso tirar despesas obrigatórias outras? Por exemplo, algum pagamento de benefício social, subsídio, qualquer despesa obrigatória. Quer dizer, veja a caixa de Pandora que se abriu com essa discussão. Não vai ser uma coisa fácil de se tramitar no Congresso, porém, esses incentivos para a abertura de espaço fiscal no curto prazo são atrativos, são atraentes. É claro que isso vai ensejar também uma discussão sobre o aumento das emendas parlamentares, todo aquele debate das emendas de relator geral que se tem travado no país, e do vácuo existente na legislação para esse tipo de emendamento ao orçamento, que, a meu ver, fere a própria Constituição. Então, o trabalho do Congresso vai ser grande, vamos ver como é que as lideranças vão reagir a isso. Claro que existe um incentivo para aumentar as emendas parlamentares, correto ou não, mas existe, e depois o Supremo. Agora, não cabe a nós, na instituição fiscal independente, dizer o que deve ser feito, ou mesmo do ponto de vista jurídico. O nosso papel é tocar o sinal de alerta. É por isso que nós temos sido incisivos, Eric, nessa questão de mostrar como essa mudança no regime de precatórios é prejudicial ao regime fiscal. Uma coisa é a gente discutir as regras do jogo. Olha, precisa harmonizar as regras, precisamos ter uma melhora no teto de gastos, discutir a correção. Agora, fazer isso aos 45 do segundo tempo, a menos de 20 dias para a apresentação da lei orçamentária, é temerário. E, Felipe, uma pergunta da nossa âncora da BMC News, da Paula Moraes, com relação à questão da regra de ouro. Não é só o teto de gasto aí que está em risco, né? Parece que vão mexer também na regra de ouro. Como é que você vê, de uma forma breve, que a gente já está caminhando para o final, essa possível alteração na regra de ouro, que é uma sinalização também para o investidor de que as coisas podem sair bastante truncadas aqui do Congresso? Lembrando, hein, gente, que é uma PEC, e PEC não vai depois para veto do presidente Jair Bolsonaro. Então, sua análise sobre essa possível alteração, mudanças aí na regra de ouro. Olha, brevemente, o que é a regra de ouro? A regra de ouro das contas públicas é uma coisa muito simples. Só faça dívida se for para investir. O que é um princípio intuitivo interessante. Quer dizer, se você for tomar dívida do mercado, que é uma coisa custosa, que é uma coisa cara, porque obriga o governo a pagar juros, então que esse dinheiro seja para investir. Investir para valer, em infraestrutura, em obras, que possam gerar efeitos multiplicadores sobre o crescimento econômico. Na prática, o que aconteceu? Essa regra de ouro, que existe desde a Constituição de 88, da discussão da Assembleia Constituinte, foi o deputado constituinte César Maia que trouxe essa proposta, e era correta, a meu ver, na origem, ela foi distorcida na prática. Porque, de um lado da equação, você polui os investimentos com um monte de despesas que não são investimentos. Do outro lado da equação, também você polui a dívida com eventuais receitas financeiras que o governo receba. Por exemplo, quando tem lucro com as reservas internacionais. O dólar explode, o governo tem lucro, ele aplica esse lucro para amenizar a dívida que ele fez. Então, veja como se distorceu a regra. Vou dar um exemplo. Se você fizer 0 de investimento, tiver 100 bilhões de dívida, só que se você tiver recebido 100 bilhões de lucro do Banco Central, você estará cumprindo a regra de ouro
à moda brasileira. Então, eu faço esse preâmbulo para dizer o seguinte: a regra ela já é ruim hoje, da forma como é aplicada. Qual foi a solução que o governo deu? No lugar de revogar, por exemplo, a regra de ouro, que é o inciso 3º do artigo 67 da Constituição, ele modificou a regra, mantendo a regra vigente para inglês ver. Porque a modificação, que é muito singela, ela diz o seguinte: basta aprovar a lei orçamentária anual que o rombo da regra de ouro está resolvido. Não precisa mais daquela etapa posterior, que é a aprovação dos chamados créditos suplementares por parte do Congresso Nacional. Então, o que vai acontecer? Se a PEC for aprovada desse jeito, a regra de ouro acabou. Isso é ruim ou é bom? Eu diria para você, da forma como a regra de ouro vem sendo aplicada no Brasil, isso não necessariamente será ruim. O que é ruim de toda essa história? É mexer nas regras fiscais como quem está escrevendo em papel de pão. Quer dizer, nós precisamos discutir a sério o nosso arcabouço de regras fiscais e orçamentárias. A gente tem teto de gastos, tem regra de resultado primário, tem uma série de limites fixados na lei de responsabilidade fiscal, de gastos com pessoal, no caso dos estados também, limite de dívida, tem a regra de ouro, e agora, a PEC emergencial aprovada ontem, em março, trouxe uma nova regra fiscal, que é uma regra que diz o seguinte: quando a despesa obrigatória superar 95% da despesa total, gatilhos de ajuste fiscal têm que ser acionados. Outra regra mal feita, porque, Eric, se a gente gastar os 90 bi no ano que vem de precatório, não chega nos 95. Então veja que perdeu-se a oportunidade com a PEC emergencial, agora em março, de fazer uma verdadeira mudança no arcabouço do teto de gastos, pelo menos, para que se pudesse viabilizar os chamados gatilhos, para que essa iminência de romper o teto não fosse vista como o fim do mundo, o fiscal cliff, como se diz lá fora. Muito bom. Estamos caminhando para o final, Felipe. Agradeço demais essa última meia hora, foi uma aula aqui para a gente, desse passo a passo da PEC dos precatórios, os principais argumentos que têm sido colocados, tanto por integrantes da equipe econômica, quanto por parlamentares aqui dentro do Congresso. Obrigado demais pela sua participação e abro aqui o espaço para as considerações finais. Eu que agradeço, Eric. Foi um prazer falar desses assuntos. Para a instituição fiscal independente também é fundamental ter esse tipo de canal de diálogo. Agradecer também pelas excelentes perguntas que você formulou e a sua equipe, e cumprimentá-los aí pelo canal, pela iniciativa, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Valeu, Eric. Muito obrigado. Obrigado também ao Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal. Muito boa a entrevista, como o Eric bastante ressaltou aqui. Achei que o Eric ia estar comigo aqui na tela, só para eu me despedir dele, mas mesmo assim, Eric, olha ele aí. Eric, valeu. Obrigado, então, por essa entrevista muito esclarecedora mesmo, né, Eric? Agora, se quiser, rapidamente aqui, 3 horas em ponto, só para a gente fazer um apanhado aí, é só a sua percepção sobre essa entrevista com o Felipe, os pontos que você quiser destacar, por gentileza, antes da gente se despedir, claro. Felipe, brevemente, eu acho que foi bastante esclarecedor essa questão da rolagem da dívida, o impacto que isso pode ter aí no mercado financeiro, a possibilidade disso judicializar e o risco que o teto de gastos está correndo em meio a esse debate. Eu acho que as explicações dele também sobre a regra de ouro são bastante esclarecedoras. A gente vê que num pacote só de medidas, a gente tem ali a possibilidade de flexibilização de várias regras que tinham sido colocadas e criadas com muitas dificuldades nos últimos anos e podendo ser flexibilizada agora com essa proposta. Então, eu acho que vale ficar de olho e eu ressalto mais uma vez, essa é uma proposta que tramita no Congresso e não vai depois para o Palácio do Planalto. Então, o ministro Guedes não tem mais nenhuma interferência nessa proposta, não tem como ser vetado. Então, o que o Congresso decidir com relação a isso é a palavra final. Maravilha, então, Eric. Obrigado mais uma vez. Muito bom esse quadro aí de toda segunda-feira, sempre nomes muito importantes aí para a gente entender toda essa questão política. Nossos telespectadores curtindo bastante, inclusive lá no nosso portal, o Peter Santana falando, muito bom, Eric, excelente.
parabéns e muito bom mesmo novamente sua presença aqui conosco. Abração, Eric, uma ótima semana para você e até breve. Para nós, se cuida, um abraço. Valeu, abração. É isso aí, pessoal, a gente estourando um pouquinho o tempo da Débora Oliveira, que já está se aquecendo aqui para...